E tá começando ao vivo, já tá ao vivo, graças a Deus. Gente amada, 2 horas da manhã de um domingo, e eu não sei porquê, mas o Espírito de Deus me incomodou muito para fazer esse ao vivo. E eu, como sou um servo obediente, não quero desagradar ao meu Senhor. Estou aqui para nós lermos juntos a Bíblia. Eu tenho certeza que algum motivo tem. Pode ser que eu entenda, pode ser que eu não entenda. O que importa é que eu estou obedecendo. E o assunto de hoje será a nossa morada celestial. Eu preciso que vocês abram. Será que está ao vivo já? Deixa eu ver isso aqui. Tá funcionando normal. Não apareceu. Ah, tá certo. Nós vamos ler agora. Gente, será que tá errado isso aqui? Ah, tá certo. É que não estava aparecendo para mim. Tá certo. Vamos para lá. 2 Coríntios capítulo 5. A barrinha do celular de opções, ela tampou e não dava para ver que estava ao vivo, mas está assim. Ah, senão já até entrou, gente. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5. Eu quero ler com vocês hoje sobre a nossa morada celestial. Vocês vão terminar esse ao vivo, vocês estarão com uma paz tão sobrenatural que ela é a consequência da palavra de Deus, que vocês vão dormir bem. Presta atenção, vocês vão dormir bem. A intenção é que você aprenda e você tenha esperança de que nós não estamos nessa vida para terminarmos nessa vida. O que Deus tem para nós é muito mais do que o que a gente tem para viver aqui. Por mais que o que a gente tenha para viver aqui é maravilhoso, sim, apesar das lutas, é uma vida maravilhosa, na presença do Senhor, a gente tem que entender que o que o Senhor tem pra gente, do ponto de vista celestial, é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração do homem o que Deus tem para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Isso mesmo, eu achei que tinha citado errado, mas eu não estou tão louco, não. A palavra ela deixa claro que, por mais que essa vida seja maravilhosa, por mais que tenham coisas excelentes aqui, o que Deus tem ainda é melhor. Então, às vezes, a gente fica atrás de Jesus, às vezes muitas pessoas vão atrás de Jesus porque elas querem os benefícios agora, né? Não é verdade? As pessoas buscam a Jesus porque elas querem, sei lá, um carro, uma casa, um casamento, um emprego. Quanto a isso, não tem problema, porque tudo isso é do agrado do Pai, né? Ele deseja que seus filhos estejam bem. Porém, o plano não é para agora. Agora nós estamos vivendo uma prévia. Nós estamos vivendo o trailer. Nós vivemos o trailer do filme de verdade. Um filme que não tem data para terminar. Nós não sabemos quando que é a data da estreia, mas é um filme que não termina. É um filme que não vai ter The End, nunca mais. O trailer pode ter um The End, mas o filme não tem. E essa vida que nós vivemos agora é um trailer do que nós viveremos na presença do nosso Senhor por toda a eternidade. Então, por mais que você seja uma pessoa interessada na sua vida de agora, e tá certo, estudar, trabalhar, casar, comprar uma casa, um carro, maravilha, maravilha, mas esse não é o foco, porque essas coisas em breve passam. Eu vou fazer 31 anos em agosto. Gente, eu vou fazer 31 anos em agosto. Eu já vivi provavelmente metade da minha vida, se Jesus não voltar antes. Então é muito errado eu lutar pelas coisas dessa vida em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar nós temos que ter paz, no sentido de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, e glória a Deus por isso. O irmão disse assim: estou cansado de lives de revelação. Meu querido, sinto muito. Mas não você, meu querido, que escreveu isso, mas você que está vindo aqui por isso, não vai ter não. A não ser que a revelação seja da própria palavra, aí você vai ter. Mas esse negócio de ficar adivinhando o RG, esses show, tô fora. Fico com a palavra. Prefiro não ter popularidade, mas ter honestidade diante de Deus, de estar fazendo a vontade dele. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim no verso 1: o Erivan disse que eu estou velho. Velho está a tua fuça, Erivan. Eu tenho só 30. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim no verso 1: pois sabemos
que se a nossa casa terrestre, olha aí, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da mão de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Sabe o que é interessante? As pessoas, quando podem ler isso aqui, eu já vi gente falando que aqui ele está falando de uma morada no sentido de uma casa, e não é. Sabe por que não é? Porque, veja bem, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi adicionado às escrituras muitos anos depois para facilitar a leitura e o estudo das escrituras. Mas ela não foi escrita em capítulos. A Kênia está dizendo que é a primeira vez que ela está aqui. Que bom, Kênia. Que Deus fale contigo, em nome de Jesus. Eu vou falar sobre isso, Rebeca, sobre a certeza do livro da vida. É um assunto um pouco mais para frente. Mas o interessante é que ele começa o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 5, ele começa concluindo alguma afirmação anterior, porque ele fala, porque sabemos, mas sabemos por quê? Por causa de alguma afirmação anterior. Então eu vou voltar para 2 Coríntios 4, para que você entenda, como é que volta aqui nesse aplicativo? Aqui. 2 Coríntios 4, olha por que ele fala sobre a questão do tabernáculo que nós moraremos. Olha aqui, ele fala assim no verso 16: nós não desfalecemos. Nós não desfalecemos. O que é desfalecer? Você já viu uma pessoa que ela está com a cara batida, ela está com a cara desfalecida? Não desfalecemos, ou seja, não nos entristecemos. Ele não está dizendo que nós não teremos problemas, não, mas o mistério da fé é que eu, estando cheio de Jesus e da sua palavra, por algum motivo misterioso que a gente não tem como explicar, o nosso coração ele fica tão cheio de certeza, e essa é a diferença do convertido por Jesus Cristo e do convencido pela palavra de alguém. A pessoa que ela é convencida pela palavra de alguém, ela vai acreditar naquilo e ela vai confiar naquilo enquanto aquilo é útil para ela. Mas quando ela começar a ver que não funciona o que a pessoa falou, ela perde aquela confiança. Já aquele que é convertido, ele não crê nas palavras de alguém, mas na palavra de Deus. Eu não sou hoje convencido que Jesus é o Senhor, eu estou convertido nessa verdade. Eu não apenas acredito, eu acredito e creio. A diferença é que tem pessoas que recebem a Jesus como mestre. Eles acreditam em Jesus como mestre. Não, é um cara que ensinou coisas boas, era um profeta, era maravilha, ele fala o que ele fala é bonito. Esse cara é um cara convencido pelas palavras, ele até acha bonito. Mas existem pessoas que dão a vida por Jesus no sentido de, eu tenho certeza, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é Deus que tomou forma de homem e morreu por mim. Aí você vira e fala assim, gente, eu nunca vi Jesus morto, eu nunca vi Jesus, eu não vi lá Jesus morrendo por mim e falando, Dani, foi por você, eu nunca vi, mas eu tenho mais certeza nisso do que em qualquer outra coisa dessa vida. A maior certeza que eu tenho nessa vida é que Jesus morreu por mim e me amou, e não tem como explicar. Esse é o mistério da fé, e por eu crer nisso de todo o meu coração, gente, entenda bem, uma pessoa convencida, ela não vai ter paz nas palavras de Jesus, mas uma pessoa convertida vai ler e aquela palavra ela vai ter certeza, eu sei que isso é verdade. Pode todo mundo falar que é mentira, você fala, gente, problema de vocês, eu creio naquilo, eu creio. Agora o interessante é que esse mistério da fé é o que traz paz, e ele vira e fala assim, é por isso que nós não desfalecemos. Olha só que afirmação feroz. Ainda que o nosso homem exterior, ele está falando dessa carne, que no meu caso é mais carne do que ossos, carne e ossos, muita carne às vezes. Ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está falando? Embora o homem exterior esteja envelhecendo, se cansando, às vezes a gente tá, sabe... Hoje em dia tudo estressa, tudo cansa, o mundo é cansativo. Por mais que a tecnologia tenha facilitado, tá tudo muito rápido, a gente não vive, a gente só tá sobrevivendo, mas às vezes não tá vivendo. É muito diferente sobreviver e viver. O viver é você perceber Jesus em todas as coisas. Mesmo a gente vivendo, a gente está envelhecendo. A
a gente tá diminuindo, tá ficando mais cansado. Hoje as minhas costas não aguentam mais como eu aguentava com 20 anos de idade. Eu fui passar o dia ontem no sítio com meus pais, e o meu pai, que a vida inteira, né, desceu comigo, porque a casa é em cima e a represa lá embaixo, o sítio do meu tio Arnaldo. Quantas vezes a gente desceu para pescar, depois ia no pomar comer uma fruta, depois voltava, e nunca a gente se cansou, tal. E eu vi ontem meu pai com dor no joelho de não conseguir andar. Meu pai tá com 64 anos, tadinho. E assim, eu falei, meu Deus, meu pai tá velho. Vocês estão entendendo? Eu tô com dor nas costas, ele tá com dor no joelho. Há 10 anos atrás ele subia aquela escada de boa. Hoje ele sofre. Então a gente vê que o homem exterior, ele vai se consumir. Não tem como fugir disso. Por mais que existam exercícios, dieta, que é maravilhoso fazer, pílulas de vitamina e hormônio, maravilha. Maravilha, glória a Deus pela ciência. Mas na verdade a ciência, ela só está adiando o dia da nossa morte. Ela está dando algum tempo a mais de saúde, de vida. Mas a medicina não resolve o nosso problema. Ela só adia o dia da nossa morte. Por mais preciosa que a ciência seja. E eu, quando estou doente, é óbvio que eu corro atrás de médico. Então só um idiota seria contra a ciência, mas ela não resolve o nosso problema. O nosso homem exterior, ele se corrompe no sentido de se consome, mas o homem interior, meu Deus, como isso é verdade, o homem interior, ele se renova a cada dia, meu Deus do céu. E quem uma vez teve uma experiência com Deus não consegue esquecer. Eu amo um cara chamado Adhemar de Campos. Provavelmente você, que é mais novo, não o conhece. Os mais velhos de igreja, igual eu, devem conhecer. Mas Adhemar de Campos escreveu muitas músicas. Ele disse que mais de 800 músicas escritas. E muitas você canta. Eu tenho certeza. Por exemplo, Ele exaltado nos céus. Pelo Senhor marchamos, sim. É do Adhemar. E eu é do Adhemar também. E eu tô falando isso sobre você sentir a presença de Deus. Você percebe que tudo nessa vida é secundário, porque ele foi no Danilo Gentili. E chegou uma hora que o Danilo Gentili falou assim, canta uma música pra gente. E aí o Adhemar de Campos começou a tocar o violão, né? E ele começou a cantar assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Gente, na hora o Danilo Gentili começou a chorar. Por quê? Porque embora o homem exterior se corrompa, se afaste, o homem interior, quando ele se enche de Jesus, é um renovar constante. A presença do Senhor na nossa vida, a leitura das Escrituras, um louvor, aquela presença. Gente, quem sabe do que eu tô falando tá entendendo o que eu tô falando. Eu já tô até com vontade de chorar. Você tem uma certeza de que você é amado e cuidado, e isso se renova a cada dia. Hoje eu tenho uma experiência com Deus que eu não tinha há um ano atrás. E eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou ter uma experiência com o Senhor maior do que a que eu tenho agora. Por quê? Porque embora o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada manhã. A cada manhã não, né? Eu estou misturando com as misericórdias do Senhor. Mas ele se renova de dia em dia. Então acaba sendo a cada manhã. E aí ele fala assim, olha no verso 17. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. O que ele está querendo dizer? Quando ele diz leve, momentânea tribulação, vamos falar assim, para gente que não está passando algo terrível, é até fácil dizer que as nossas tribulações são leves. Mas veja bem, imagina alguém que está assistindo agora tem 76 pessoas assistindo. Imagina que uma dessas pessoas tenha acabado de perder um filho. Você aí que está me assistindo, é alguém que perdeu um filho. Ou alguém que está com o filho preso, algum filho nas drogas. Ou você acabou de receber uma demissão, você acabou de ser demitido, não sei. Você pode olhar e falar assim, Dani, como é que você está falando que a tribulação é leve? Você não sabe o que eu estou passando. Meu querido, é porque a questão aqui é de referencial. Preste atenção.
Se eu virar para você e falar assim, olha, um avião é pesado, você vai falar assim, é pesado, muito pesado. Mas e se eu falar assim, e um avião comparado à Lua? Aí o avião é um grão de areia perto do peso da Lua. A Lua é muito mais pesada. Então o avião, no referencial à Lua, ele é leve. Agora eu viro e falo para você, ok, e a Lua então é pesada ou é leve? Aí você vai falar, a Lua é pesada. Não, se eu comparar a Lua com o Sol, se eu puser o Sol, a Lua fica até invisível, de tão pequena perto do Sol. Então perto do Sol a Lua é infinitamente mais leve e o Sol muito mais pesado. Então nesse sentido, leve é quando ela tem um referencial de comparação. Quando ele fala a nossa tribulação é leve e momentânea, você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que tem 80 anos de idade e a vida inteira foi paralítica. Aquela paralisia dela não é uma aflição momentânea, é uma aflição que dura 80 anos. Mas ele está falando tanto o peso quanto a duração. Por que ele fala leve e momentânea? Porque ele está comparando com a eternidade na glória de Deus. Ele vira e fala, as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós abundantemente um peso na glória. O galardão, a recompensa, a presença do Senhor, é estar junto com Ele, para sempre com Ele, nunca mais sair de perto dele. Quando eu imagino que em breve isso vai acontecer, aí as minhas aflições de agora, por maiores que elas sejam e mais pesadas que elas sejam, e por mais tempo que esteja durando, quando eu comparo com a brevidade da vinda de Jesus, aí elas são consideradas pequenas. Vocês estão entendendo? Porque no céu não haverá defeitos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que quando o perfeito vier, o imperfeito deixa de existir. Então você que tem alguma doença, você não vai ter mais. Você que tem alguma aflição, você não vai ter mais. Você que tem saudade, você que tem dor, você que tem trauma, você que tem alguma angústia, você não vai ter mais. Então o céu é o desejo de qualquer um que conhece ao Senhor Jesus. E quando eu estou dizendo céu aqui, eu não estou dizendo necessariamente lá em cima. Porque você vai ver João 14, Jesus ele não deixa claro aonde é o céu. Porque a gente lê Apocalipse, você vai ver que a nova Jerusalém desce para a terra. Então tem muita linha teológica de que o céu será na terra, a terra será levada aos céus. Isso não me interessa. O que me interessa é João 14, quando Jesus fala que onde ele estiver, ele nos levará para que estejamos com ele. Então o céu, na verdade, independente do lugar, é a presença de Jesus eternamente conosco. E isso para mim é o que basta. A alegria de estar com Jesus é tudo que eu preciso. E é tudo que me anima. E aí ele vira e fala assim no verso 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim atentando para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Do que ele está falando aqui? Ele está falando assim, então gente, já que o assunto é a brevidade dessa vida e o assunto é as leves e momentâneas tribulações, não vamos ficar sofrendo pelas coisas terrenas, mas vamos focar as celestiais. Porque as coisas terrenas, elas vão passar, por mais maravilhosas que sejam, mas as eternas, elas estão logo ali. Porque afinal de contas, a gente não sabe quando o Senhor virá nos buscar, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte. Pode ser que essa semana vocês fiquem sabendo que o Dani morreu. E aí eu vou falar pra vocês, ele não morreu, o Dani não morreu. O Dani está mais vivo do que nunca, na presença do Senhor, esperando vocês lá. Aí, entendendo isso... Ô Jéssica, depois você me pergunta no inbox qual é a sua dúvida, que agora eu não entendi. Manda pra mim no final do ao vivo, manda no inbox que eu já te respondo, tá? Então, falando sobre a brevidade da vida nesse sentido das tribulações, etc. Aí ele fala, no verso 1. Por isso que nós não desfalecemos. Porque se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Uma casa não feita por mãos. Lá nos céus. Ele está falando aqui do nosso corpo glorioso. Ele está falando que se nós hoje morrermos, nós temos garantido com Deus um corpo novo, que é o corpo celestial, o corpo glorioso, o corpo eterno. A Elisa Mara falou assim, Jesus volta todo dia para alguém. É exatamente isso. Se não pelo arrebatamento, pela morte. Todos aqueles que creem em Jesus não passarão por julgamento.
Você está entendendo? A Bíblia diz que todos responderão pelas suas obras. Ali é no sentido de galardão. 2 Coríntios capítulo 5. Nossa, inclusive esse texto que a gente está lendo. Aqui, ó, verso 10. Ele fala disso. Que cada um receberá pelo que fez. Mas isso é no sentido de recompensa. Já a salvação é garantida para todo aquele que crê. Todo aquele que crê já teve a sua dívida paga na cruz. Então não há condenação. Romanos 8, 1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então, o cristão, quando eu digo que cristão não é católico ou evangélico, é nova criatura, as novas criaturas não passarão por julgamento, no sentido de céu ou inferno, porque Jesus Cristo já nos deu acesso à vida eterna. Já nos deu. João 17. E a vida eterna é esta, é crer em Deus e naquele que Ele enviou. Essa é a vida eterna. Crer em Jesus Cristo. Aí nós não passaremos por esse julgamento. Então Jesus volta todo dia para o crente que morre. E de novo, crente não é evangélico ou católico, é nova criatura. Todo dia ele volta para alguém. Não no sentido literal do arrebatamento, óbvio, mas se ele não vem nos buscar, a gente morre e se encontra com ele. Simples assim. E a garantia é, verso 2, neste tabernáculo, ele está falando dessa carne, nessa carne. A Ruth Freitas perguntou se os que morrem estão dormindo. Eu não creio nisso. Não creio nessa doutrina. Essa doutrina é muito, muito mais adventista. São poucas as igrejas, além da adventista, que creem nisso. Eu tenho a base bíblica. Vocês podem... Depois a gente conversa sobre isso. É um vídeo para outro dia. Mas principalmente Apocalipse 6. Que eu creio que os que morrem já estão na presença do Senhor. A questão é na glória, no céu, no paraíso? Não importa. Eu creio que já estão na presença do Senhor. Como você vai ver o apóstolo João dizendo que na abertura do 5º selo, são 7 selos. Eu só vou dar uma prévia de um próximo vídeo sobre isso. Por que eu não creio nos que morreram e estão dormindo? Porque João fala que quando abriu o 5º selo, são 7. O 7º selo que traz o Apocalipse, né? O final das coisas. No 5º selo, João vê o céu e ele vê os mortos em Cristo, ou seja, os que morreram defendendo a fé em Jesus Cristo. Eles estão diante de Deus falando: Senhor, até quando vai demorar o julgamento dos que estão sobre a terra? Então ali você vê duas coisas interessantes. Primeiro, você vê que eles têm memória. Então na glória eles têm memória. E segunda coisa interessante, você vê que eles falam isso assim: Senhor, quando que o Senhor vai julgar os que estão na terra? Ou seja, ainda tem gente na terra. Então você vê que eles não estão dormindo. Então eu não creio na doutrina dos que dormem. Quando Paulo fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, que os que dormem, Paulo não está falando literalmente de dormir. É por que ele está falando isso? Porque o cristão não morre. É um absurdo falar que o crente morre. Porque morrer, a Bíblia ensina que morrer é estar separado de Deus. Então não faz sentido eu falar o Dani, vou pegar eu, por exemplo. O Dani morreu. Vamos falar que eu morra do ponto de vista terrestre. Morri, fui pro caixão. Eu não posso falar o Dani morreu. O Dani não morreu. O Dani está vivo com Deus. Quem morreu foi o corpo. Mas eu não sou meu corpo. O meu corpo está morto. Mas a minha alma, o espírito, eu estou para sempre com Deus. Então por isso que Paulo não fala que o crente morre. Por isso que ele fala que ele dorme. Porque o crente não morre. A gente já morreu na cruz com Jesus Cristo. Não tem como morrer duas vezes. Por isso que ele fala em Apocalipse que a segunda morte é ser lançado no lago de fogo. Se nós já morremos com Jesus, não tem como a gente morrer de novo. O que acontece é a nossa carne volta para o pó e o nosso espírito volta para Deus. Fim. Por isso que ele fala dorme. Na verdade, eu falei que ia dar uma prévia, já quase que falei tudo. Mas aí ele fala assim no verso 2: Nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. O que ele está querendo dizer aqui? Nós gememos no sentido da sofrência dessa vida. Se é que eu posso falar isso, sofrência, porque a gente sempre, né, atrela sofrência com ser corno, de acordo com as músicas sertanejas, mas não é nesse sentido. Ou também nesse sentido, porque tem muito crente que passa por isso. Mas a questão é que nós gememos porque nós sabemos que o dia que nós formos travestidos, aqui no sentido bom da palavra, travestidos do corpo de carne para o corpo glorioso, nós estaremos livres de toda a presença do pecado. Porque deixa eu te falar uma coisa, olha que interessante, Jesus ele nos livra de 3 P's. Eu não consigo fazer 3 com a minha mão, tá? Mas vai aqui, 3 P's. Jesus ele nos livra da punição do pecado, ou a penalidade do pecado. Ele nos livra da punição, que seria o inferno. Ele nos livra do poder do pecado e ele nos livra da presença. Então analisa, são 3 pontos.
Qual é a punição do pecado? É o inferno. Em Jesus Cristo, nós estamos libertos da condenação. Nós temos a vida eterna porque Jesus pagou a nossa dívida conosco. Então, o P da punição ou da penalidade está zerado. O segundo P é o do poder. Em que sentido? Do domínio. O que tem o Espírito Santo de Deus, ele deixa de ser escravo do pecado. Ele passa a ter a opção do livre-arbítrio. Hoje eu, Dani, posso escolher o pecado ou a presença de Deus. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Toda vez que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai pecar, o Espírito de Deus grita na orelha dela, não faça isso. Você não peca inocentemente. O que crê não peca inocentemente. O Espírito Santo de Deus fala, não faça isso. Então, nesse sentido, você é liberto do poder do pecado. O pecado não mais te obriga. Porque uma pessoa que não conhece a Deus, ela não consegue dizer não. Ela vai pecar, ela vai fazer sexo com o namorado, com a namorada, vai encher a cara, vai mentir, vai roubar, vai se irar. Ela não consegue controlar os seus próprios desejos. Ela é escrava do pecado. Já aquele que crê, ele passa a ser liberto desse poder porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E quanto mais cheio nós estamos do Espírito Santo, menos nós somos sujeitos ao tropeço. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não peca. Eu não estou falando de uma que é possível uma vida infalível. Não, isso é impossível. Nessa terra é impossível. Mas é possível uma vida muito menos tropeço. Tá entendendo? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, é muito mais difícil de eu pecar. Então é possível dizer não para o pecado. Então Jesus me livra da punição e Jesus me livra do poder. Só que ele não vai nos livrar ainda da presença. Por quê? Porque nós ainda estamos nesse mundo. E estando nesse mundo, nós ainda somos sujeitos às tentações desse mundo. A gente ainda está nesse tabernáculo, a gente ainda está nessa carne. E essa carne ainda é escrava no sentido de desejar o mal. Só que eu consigo dizer não. Veja bem, a carne será sempre carne. É que Jesus ele nos liberta através da circuncisão na mente, está em Colossenses 2, ele livra a nossa alma da nossa carne. Por isso que Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Logo, se eu faço o mal que eu não quero, não sou eu que faço, mas é o mal, é a minha carne. Então você ainda tem uma carne pecadora, mesmo você sendo uma pessoa salva, porque nós ainda estamos neste tabernáculo. Você está entendendo? As tentações e todo o pecado vem porque nós ainda estamos na presença do pecado, porque nós ainda estamos na carne. Mas um dia, por isso que ele fala, nós gememos para sermos revestidos da habitação celeste. Por quê? Porque na habitação celeste, aí além de estarmos livres da punição e do poder, nós estaremos também livres da presença. Tá entendendo que louco que é? Como tudo se encaixa? Então ele vira e fala, se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Que afirmação é essa? Ele está querendo dizer o quê? Que estando vestidos, ou seja, neste corpo, nós não seremos encontrados nus. O que é ser encontrado nu? É ser encontrado não revestido pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele está falando sobre o ato desse corpo se desfizer, ser desfeito. Quando essa carne for desfeita, será igualzinho lá em Êxodo, quando vem a praga da morte dos primogênitos, que o anjo da morte ele passa, e ele passa pelas casas, e ele vê a casa que tem o sangue no umbral da porta, em volta da porta assim. As casas que tem o sangue na porta, o anjo da morte passa e ignora. Ele fala, aqui não, porque aqui tem o sangue do Cordeiro. É nesse sentido que Paulo está falando. Quando o Espírito vier, o Espírito Santo vier, com Jesus voltar para buscar os seus, e ele for de pessoa em pessoa, ele está falando assim, que Jesus ele vai chegar, e se tiver o sangue dele na sua vida, você não será encontrado nu. Então aquele que passou pelo novo nascimento, esse não será encontrado nu. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, de novo, seja pelo arrebatamento ou quando... A Bíblia não diz quem nos busca, né? Essa imagem de vir a morte nos buscar é ridícula. Nós não sabemos como que o morto é levado até Deus. Se é um anjo que leva, se é um espírito que leva, ou se a pessoa vai sozinha, eu não sei. A Bíblia não diz. Mas no dia que nós morremos, nós não seremos achados nus quando o sangue de Jesus estiver sobre a nossa vida. E aí ele fala assim no verso 4, porque na verdade nós os que estamos neste tabernáculo, de novo, nós os que estamos nessa carne, gememos oprimidos,
porque não queremos ser despidos. Em que sentido? A gente não geme porque a gente quer que Jesus volte para nos condenar, não é isso. Mas porque nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então ele está falando assim, ó, eu quero que Jesus volte, não porque eu quero ser condenado, porque nós não seremos, mas porque eu serei revestido de fato, aí de um fato literal, da glória de Deus. E eu não o conhecerei mais apenas por ouvir falar ou por caminhar com ele pela fé, mas literalmente estarei na presença do meu Senhor e com ele eu habitarei por todos os dias da minha vida. E aí ele fala assim, verso 5, quem nos preparou isto foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito Santo. O que ele quer dizer como penhor? Penhor é algo que você dá para depois pegar em troca. Tem banco que você vai emprestar R$1.000, por exemplo, o juro é alto. Aí você fala, não, posso penhorar alguma coisa? Aí você dá um relógio que vale R$2.000, por exemplo. Aí o banco diminui aqueles juros. Por quê? Porque se você não pagar, o relógio é deles. Então o relógio serve de penhor. É um sinal de que haverá um resgate. Então ele vira e fala assim, eu deixo o Espírito Santo em vocês. Não só para transformar, para preencher vocês de paz, de alegria, para convencer do juízo, da justiça, do pecado, etc. Mas também como um sinal de que vocês são meus e de que em breve eu virei para pegar vocês de volta. Isso é maravilhoso. Só Jesus mesmo fazer um negócio desse. E aí ele fala assim, verso 6. Temos, portanto, sempre alegria, mesmo no meio dos problemas. Porque a gente sabe que em breve está tudo resolvido e eu vou para casa. Se a gente mantiver na mente todos os dias a brevidade da vinda de Jesus e a certeza de que seremos salvos, a gente não se torna refém dos maus sentimentos causados pela situação terrível. A situação terrível não domina mais sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso. E ele fala assim, temos, portanto, um bom ânimo, sabendo que, enquanto estivermos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, no sentido literal, né? Porque o Senhor habita em nós. Porque andamos por fé e não por vista. Mas tenhamos bom ânimo, desejando estar ausentes desse corpo, para então estarmos presentes no Senhor. Então aqui o que ele está falando não é que o Senhor não habita em nós, não é isso, ele habita. Mas ele está falando no sentido literal. Ele está falando assim, nós desejamos, estamos alegres porque em breve nós estaremos fora desse corpo e presentes no corpo do Senhor. Verso 9. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Aqui, Paulo não está falando que se nós não fizermos boas obras, nós não seremos agradáveis. Veja bem, as boas obras, elas não são para agradar a Deus. Não é assim que funciona. Você não faz para agradar a Deus, porque senão você está comprando a Deus. Mas você faz porque você agrada a Deus. É diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Muita gente... Vamos falar que o nascer de novo é tomar um banho, no sentido de ser lavado no sangue de Jesus. E as boas obras são um perfume. Muita gente quer chegar até Deus com boas obras, como se fosse um perfume. Só que eles esquecem de tomar o banho primeiro. Quem nasce de novo em Jesus Cristo e é lavado, por ter sido lavado, tomar um banho, naturalmente você vai ter um perfume bom. Então as boas obras, elas são consequência de uma pessoa que nasceu de novo. Então você vai ter boas obras que agradam a Deus porque você já agrada a Deus, porque você já nasceu de novo. Diferentemente, são pessoas que não nasceram de novo e elas querem fazer coisas que agradam a Deus, você passar perfume. Imagina que você acabou de chegar do futebol, passou o dia inteiro jogando futebol, não passou desodorante, aquele chulé, aquele suor, você tá grudento, você tá nojento, você tá com grama na cara, aí você vai, não toma banho, você só tira o uniforme pingando e você coloca um terno limpinho, tudo colando por dentro, imagina que aflição, você passa um perfume e você vai diante do presidente da república. Aquilo lá não vai enganar, você tá com uma aparência de limpo, mas você tá sujo. Então não adianta eu querer chegar diante de Deus com perfumes de boas obras se eu não tomei um banho primeiro. Então, quando nós tomamos um banho no sentido de nascer de novo em Cristo Jesus e nos tornamos agradáveis a Jesus, Efésios 1,6 diz isso, que nós nos tornamos agradáveis a Deus em Jesus.
aí as boas obras passam a ser uma consequência. Então Paulo está falando assim, esforçamos para ser-lhes agradáveis, ou seja, vamos fazer boas obras porque Deus se agrada de nós. Não é vamos fazer boas obras para agradar a Deus, porque você não pode fazer isso, você agrada a Deus quando está em Jesus. E estar em Jesus, naturalmente você faz as boas obras. Você está acompanhando? E aí ele fala, porque é necessário que todos nós estejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, bom ou mal. Só explicando essa última parte. Como eu falei antes, todo cristão não passará por julgamento, porque ele já foi liberto por Cristo Jesus, ele já foi salvo em Jesus Cristo. O julgamento para o crente é de galardão, é de recompensa segundo as suas boas obras. O julgamento do ímpio é a condenação, e eu creio, aí eu sei que muita gente vai discordar, mas eu creio que exista uma condenação maior para quem fez coisas piores. Mais sobre esse assunto, se você entrar no YouTube, vai ter um vídeo meu chamado Pecadinho e Pecadão. Coloca lá, Daniel Saad, Pecadinho e Pecadão. Eu falo mais sobre essa questão da condenação do ímpio. Mas o que interessa é que, vivendo de forma agradável a Deus, nós teremos maravilhoso galardão na glória. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa era a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês já vão dormir mais em paz. E eu quero orar com vocês para essa semana ser uma bênção. Vamos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada um dos que participou desse ao vivo e os que irão ainda participar. Que o Senhor, no nome de Jesus, tenha falado com eles através da sua palavra. Eu creio, Pai, que corações ansiosos foram revestidos de paz, sabendo que o Senhor está no controle, de que em breve estaremos para sempre com o Senhor, aí na glória, onde poderemos te ver, te tocar, te abraçar, te amar, ainda mais do que hoje, Pai. Porque hoje, como a sua própria palavra diz, Senhor, nós te conhecemos por enigmas, como espelho, vendo reflexos, mas então o conheceremos assim como somos conhecidos. Eu não aguento, a palavra é que eu não aguento mais, Senhor, mas seria muito injusto, porque o Senhor tem cuidado muito de nós, mas eu queria muito que o Senhor voltasse, queria muito poder ir para casa, queria muito te ver. Eu não aguento nem esperar, Pai, de tanta ansiedade de te ver e de estar na glória. Mas enquanto estivermos nessa terra, iremos manifestar a sua luz nesse mundo, para que mais pessoas te ouçam, mais pessoas te conheçam, mais pessoas se entreguem e mais pessoas tenham o nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Quer saber como você tem o nome escrito no livro da vida? É muito simples. Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, você tem nojo do pecado. Se você passou a ter nojo do pecado, é sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Esse é o primeiro. Segundo, você tem desejo em conhecer a Jesus cada vez mais. Através da oração, através da leitura, através da presença. Você quer a presença do Senhor, você tem que desejar a presença. Pessoa que se satisfaz indo somente domingo para a igreja, eu não creio que teve um encontro real com Jesus, porque não é possível você conseguir ficar de segunda a sábado sem ter contato com Deus. Então o primeiro sinal é nojo do pecado, aquilo que você achava legal você deixa de achar, não que você não goste mais. É possível que o alcoólatra continue até o último dia da vida dele com desejo da bebida, não pode ser. Agora o sinal é de que o Espírito Santo não permite mais que você seja dominado. Então mesmo que você deseje a bebida, você não vai beber, porque você não quer desagradar a Deus. Não que o beber seja pecado, a Bíblia não condena a ingestão de álcool, ele condena a embriaguez. Porém, eu aconselho que você não beba nada, é muito melhor para sua vida. Você não precisa disso, tá? Ah, Dani, mas fiz um jantar de massas e eu e minha esposa vamos tomar um cálice de vinho. Vamos para o inferno? Óbvio que não, com certeza não. Mas é muito difícil a pessoa ter domínio próprio quando vai beber. Se você fala que não é pecado, a pessoa toma um atrás do outro. Então meu conselho é não tome, tá? Não tome. Então você passa a ter nojo do pecado. Segundo, você passa a desejar Jesus cada vez mais. Isso é imprescindível. E o terceiro, você passa a ter saudade do céu. Você passa a desejar a volta de Cristo. Porque o que não faz sentido é um crente que diz crer e tem medo de Jesus voltar. É sinal de que alguma coisa está errada. Então se você tem o nome no livro da vida é nojo do pecado, é desejo da presença do Senhor e é saudade do céu. Entendendo que, a partir do momento em que nascemos de novo, que Jesus morreu por nós e Ele pagou o nosso pecado, estamos absolutamente livres de toda condenação. Repetindo Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você continuar esse texto que eu acabei de ler, de 2 Coríntios 17, você vai ver lá, no 2 Coríntios 5, você vai ver no verso 17, que a Bíblia diz assim: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram,
tudo foi feito novo. Aleluia. Que o diabo que te acuse vá para o inferno, porque você está livre em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, eu acho que é João 8:32, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Porque eu não gosto de dar referência errada. Vamos ver se minha cabeça está funcionando. É João 8:32, eu acho. 8:32. Não, 8:32 eu conhecereis a verdade vos libertará. É o 36, 8:36. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Glória a Deus. Amo vocês. Se possível, gente, curte esse vídeo. Compartilha para mais gente. Tem gente que precisa ouvir esse evangelho. Mas, glória a Deus, porque eu não tô nem aí pra popularidade. Eu quero obedecer ao meu papai, que eu amo. Amo vocês. Rapidinho, antes de ir embora, tem crônica nova sobre maldições. Ficou top. Glória a Deus por isso. Se você quiser receber, daniel.saad@uol.com.br. Manda aí, eu mando a crônica pra você. A gente conversa. Beijo, te amo.